Eu acredito que o trato com o cliente você deve ser completamente austero. Você deve ter uma calma para tratar com o seu cliente. Você deve explicar passo a passo qual é o procedimento que você vai tomar. Não só com o seu cliente, você tem que ter a calma e você tem que ter a paciência, muitas vezes, com aquele que está do outro lado da mesa. Porque muitas vezes ele pode não ter o conhecimento que você tem. Ele pode saber até mais, ser muito mais experiente. E a experiência traz a calma. A experiência traz a forma com qual você vai atuar. Eu acredito que a austeridade também é requisito fundamental para a nossa profissão. Se você for uma pessoa íntegra, se você for uma pessoa austera, se você conhecer os seus limites e se você se balizar pelo aquilo que você aprendeu, eu acredito que o trato com o seu cliente e o trato com as outras pessoas vai ser extremamente fundamental e vai ser extremamente benéfico para todos. E certamente você vai conseguir arrebanhar muito mais clientes e conseguir muito mais sucesso profissional, somando todos esses elementos que foram ditos até agora. Professor, o lançamento desse livro é amanhã. Aqui no prefácio diz que o objetivo do livro é um aprendizado não cansativo. Agora, essa obra aqui, pelo jeito, ela foi uma obra realizada aí de uma forma, eu diria, cansativa. Olha, eu digo o contrário, cansativa não. Para quem ama a poesia e tem paixão pelo direito e por ela, acaba unindo. Então eu aproveitei para unir o direito e a poesia. Eu aproveito a oportunidade, já que estou falando diante de um público que é estudante e muitos que querem ingressar no mercado jurídico, né, num concurso público, para, em primeira mão, falar o resumo da contracapa do livro. Por favor. Rimando e Aprendendo Direito. O livro de rimas jurídicas, em palavras verídicas, tem como objetivo um aprendizado não cansativo. Visei unir a poesia com o linguajar do direito e eu espero que você, leitor, fique satisfeito. As matérias elencadas são algumas abordadas no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, direito administrativo e civil, bem como empresarial, processo civil, processo penal, ética constitucional, trabalho, tributário, penal, direito do consumidor, internacional, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito ambiental e as peculiaridades do meio ambiente. Você irá aprender rimando. Professora, nos bancos da universidade, se estivesse nos bancos da universidade e ouvisse a doutora colocando de uma forma tão sublime, eu diria que aprender direito é muito fácil mesmo, viu? Exatamente, o doutor chegou ao ponto que é o meu objetivo inicial e primordial, inclusive, porque o que acontece? O livro Rimando e Aprendendo Direito insofismavelmente procura estender o quê? O acesso à cultura. Então ele tenta aproximar o cidadão para que ele tenha conhecimento sobre a legislação. Acontece que, de uma maneira coerente e determinada, eu consegui fazer o encontro de duas áreas totalmente diferenciadas. Só que a todo momento o linguajar do direito foi respeitado. Mas sem dúvida nenhuma, o doutor chegou no ponto crucial de que você pode aprender rimando de uma maneira agradável e harmoniosa. O colega ele diz o seguinte aqui, ele diz que o exame que muito mais exige uma capacidade de memória do candidato do que o próprio raciocínio. E a pergunta dele é se o exame de ordem hoje ele exige mais a memória do que o raciocínio. Qual que é a sua opinião, professor? Bom, eu acredito que da forma com qual é estipulado o exame de ordem hoje, você deve realmente possuir uma capacidade de memória grande para poder decorar, porque há necessidade, né? Hoje você deve decorar uma série de institutos para poder fazer algumas perguntas, elas são até pegadinhas. Você deve saber diferenciar uma vírgula de outra para poder responder a pergunta. Eu acredito que há necessidade de uma reformulação no exame de ordem. Eu acredito que há necessidade de fazermos um exame de ordem onde a capacidade, não só de memorização, seja relevante, mas a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, faça com que o aluno consiga ingressar nos quadros, porque você não mede o conhecimento através da memorização em si, através do raciocínio.
Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. De certa forma, o programa Questão de Justiça abordou o direito de uma forma bem diferenciada, falando sobre carreiras jurídicas e trazendo essas duas nuances. Aprender o direito de uma forma fácil, mas nunca esquecer que nós temos que estudar constantemente. E agradeço a presença aqui do professor Alexandre Augusto Patara, que é professor e diretor do curso A Fortiori. Desejo sucesso ao curso A Fortiori, que ele continue realizando esse trabalho e aprimorando muitos jovens desse país. E agradeço também a doutora Thaís, que está lançando esse livro amanhã, Rimando e Aprendendo Direito. Já diria que ambos estão convidados a retornarem novamente. E eu gostaria que, para um rápido fechamento, a doutora colocasse uma rima já para quem estiver nos assistindo, já falando sobre o direito de uma forma diferenciada, eu diria, de uma forma fácil, né, interativa. Tá, bom, eu vou falar uma palavra de otimismo, uma palavra de força para aqueles que estão estudando e querem ingressar na carreira jurídica. É a força do pensamento, remove montanhas, se dela souberes usufruir, conquistar as oportunas façanhas, um bom caminho irá seguir. Porque um sonho, um pedido, está na força do seu pensamento, e ele será bem sucedido se não fizeres do pensar um contratempo. Porque sem ao menos saberes, tens um pensamento poderoso. Com ele irá crescer e criar momentos prazerosos. Por isso, acredite na força do seu pensamento para conquistares oportunas façanhas. Aliás, a vida é um evento onde a força remove montanhas. E prezado telespectador do programa Questão de Justiça, novamente repito, deixe de lado a preguiça e vamos estudar para na carreira jurídica ingressar. Até a próxima terça-feira. Até lá.